Fala pessoal, hoje eu tô aqui com o Neto pra gente falar sobre 4 coisas que são essenciais pra quem tá começando. Então, são coisas que a gente gostaria de ter feito ou coisas que a gente fez quando a gente estava começando e hoje a gente vê que é muito valioso pra iniciar nessa jornada aí na criação de conteúdo, criação de vídeos profissionais. E o Neto vai dar esse start pra gente. Qual é o seu primeiro conselho? Maravilha. Na verdade, você até comentou o seguinte, coisas que a gente deveria fazer ou que a gente fez. Na verdade, muitas dessas coisas eu continuo fazendo, tá? Eu acho que a primeira delas é leitura. Porque quando a gente fala de cinema, o que você leva a crer? Imagem, eu vou assistir muito vídeo, mas as pessoas esquecem de ler. Eu vou deixar até aqui embaixo, eu vou deixar 5 livros aqui na descrição do vídeo. Livros que eu já li ou eu estou lendo, tá? Um deles, se não me engano, o título é Os 5 Cs do Cinema. Já leu esse livro? Não, mas agora eu vou ter Quando eu ideia. terminar de ler, eu vou te emprestar. É um livro maravilhoso, tá? É um livro que eu acho que já é de 1970, se não me engano. Mas é um livro grande e, não me engano, se não me engano, ele tem 230 páginas. É um livro muito completo. Então, assim, leiam muito. Obviamente, aí a maior parte desses livros, eles são em inglês, mas a gente tem muito bom conteúdo em português também. Então essa é a minha primeira dica aí, leiam. Desde o primeiro dia que vocês decidirem entrar no audiovisual, até o último dia da vida de vocês. Leiam muito. E Show. aí, e você? Qual que é a sua primeira dica? Bom, o meu primeiro conselho para quem está começando é o seguinte: sempre quando a gente vai aprender uma habilidade nova, às vezes a gente se sente um pouco perdido com tanta coisa que a gente tem que aprender. Exato. Então a gente vai aprender a cozinhar ali, a gente não sabe nem ligar o fogão, mas a gente também não sabe marinar uma carne, alguma coisa assim. No vídeo, a gente olha para toda aquela produção, às vezes a gente assiste vários vídeos no YouTube, tem esses YouTubers que montam aquele setup todo complexo que a gente não sabe nem ligar na tomada. Então é muita coisa para você aprender. Eu vou te cortar aqui. A primeira vez que eu liguei uma 600D, eu levei uma meia hora só pra entender como ligava. Olha aí. E não é mentira, tá? É tanta coisa que, assim, não é simplesmente, eu vou ligar. Não, você precisa de um tutorial pra ligar a luz. Não só pra usar, mas pra ligar. Então, isso às vezes pode deixar a gente um pouco desanimado, né? É muita coisa. Então, o que eu acho que a gente deve fazer no começo, que tem muito a ver com o que você falou de leitura, é ter referências. E Muito o que bom. que isso significa, né? Significa você assistir outros conteúdos, você ler, você tá do lado de pessoas assim para ver o que elas estão fazendo, para que quando você chegue para gravar o seu primeiro vídeo, você tenha uma ideia geral do que você quer chegar. Você tenha uma ideia de se isso está mais próximo do que você queria ou se está muito longe do que você queria. Então, essas referências, você ter artistas que você gosta, você ter filmes que você gosta, fotógrafos que você gosta, isso é muito interessante. Então, ao invés da gente um dia acordar e falar assim, eu vou fazer meu primeiro vídeo e ligar uma câmera, antes disso, talvez é legal a gente consumir bastante coisa e começar a ter as nossas preferências. A partir daí, quando a gente for ligar a câmera pela primeira vez, a gente não vai estar tão perdido quanto Exatamente. uma primeira vez. Eu vou juntar o que você falou, Daniel. E assim, eu vou pegar a primeira parte que eu falei de ler, a segunda parte foi que você falou de ter referência, e vou juntar com a minha terceira parte, porque eu falaria agora sobre treinar. Treine muito. Então, eu não sei se você já viu, os diretores, os grandes diretores de Hollywood, de cinema, etc. Eu tinha um livro, eu vou até colocar, você coloca a imagem aqui. Quem que vai editar esse vídeo? Eu ou você? Vai ser eu. Então eu vou colocar a imagem de um livro que eu tinha do Batman. Eu não sei se foi do primeiro ou do segundo, da última trilogia do Nolan. Eu tinha esse livro e ele mostrava toda a pré-produção do filme. Eu acho que eu perdi esse livro depois que eu fiz a mudança. Fui pra cima, fui pra baixo, eu perdi esse livro. Mas eu vou colocar aí a imagem dele, eu vou colocar na descrição também se ele ainda estiver à venda. Então o que você faz? Você tem um filme. Então eu gosto muito do Nolan. Você gosta do Nolan? Gosto. Você assistiu o Nolan, você gostou do filme dele. Se você tiver opção, se você tiver condição, você vai lá e compra. Procura saber se tem o filme.
Desculpa, o filme não, o livro, né, de produção daquele filme, porque você vai entender o que ele fez. Ali você vai entender qual que é a cabeça dele quando ele produziu. Cara, eu lembro que tinha toda a parte de escopo do uniforme, não, da fantasia, da vestimenta do Coringa, cara. As primeiras vestimentas dele não tinha nada a ver com aquela vestimenta do... Como que é o nome do ator mesmo? Deu um branco aqui agora, pô. O Heath Ledger. Heath Ledger. Então, assim, do primeiro escopo, da ideia que eles tiveram até sair aquele uniforme, né, aquela vestimenta, foi muita coisa que aconteceu. Muita coisa, muita produção, né, muita brainstorm, muitas ideias. Só que o que ele fez? Ele tinha as referências, né, ele foi atrás e também ele praticou, desenhou. O figurinista deve ter desenhado inúmeras versões. Então, o que eu falo para vocês? Treinem muito, tá? Treinem. Treinem com o que você tem na mão. Ah, eu não tenho uma Sony FX30, FX3, FX6, eu não tenho uma R5. O que você tem na mão? O que você tiver na mão hoje, treine com habilidade, com a sua referência e tente imitar o que ele fez. Né? Tenta imitar aquele enquadramento, tenta imitar e imitar no bom sentido. Eu vou até, mais um livro que eu vou deixar aqui recomendado, tem um livro que chama, acho que é Como Roubar... Como artista. Exatamente. É um livro que ele fala isso, cara. Ele fala, imite o artista preferido, até você entender a sua linguagem. Só que para você imitar o seu artista, né, o seu diretor, a pessoa que você gosta, você vai treinar. Então treine bastante, grave bastante, escreva bastante. Escreve um roteiro. Pô, só tem um celular na mão, filme com aquele celular. Mas você vai começar a entender, poxa, a luz que vem do sol, a luz que entra por uma janela funciona de um jeito, a luz da minha cozinha funciona de outro jeito, a luz das 5 horas da tarde funciona de um jeito. Porque isso são técnicas universais que funcionam para a gravação de um celular, funciona para uma gravação com uma câmera simples, como uma câmera de cinema. Não muda. Tá? Mas o importante é você aprender a técnica. E você só vai aprender a técnica fazendo e praticando. Então, assim, treinem bastante, gravem bastante. E agora a gente vai para o final, a sua quarta e última orientação, última dica, qual que seria? Bom, já puxando o que você está falando, depois que você pratica, depois que você faz aquele primeiro vídeo, faz o seu segundo vídeo, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um feedback. Perfeito. O feedback é Legal. importantíssimo. E a gente tem acompanhado algumas pessoas, e eu também fui acompanhado por bastante tempo. E esse feedback que a gente recebe de pessoas que já têm mais experiência, que já fizeram as coisas que a gente está fazendo várias vezes, é importantíssimo. Por quê? Às vezes tem algumas coisas técnicas e algumas coisas um pouco mais subjetivas que você só consegue com muita experiência. E melhor do que você errar várias vezes, por mais que, né, as pessoas sempre dizem que errar faz parte do processo, e faz mesmo, mas a gente não está mirando no erro, a gente está mirando no acerto. Exatamente. E para a gente acertar mais, o feedback ele é importantíssimo. É a diferença, talvez, de um projeto para o outro, você melhora com o feedback o que você precisaria de 10 projetos para aprender. Às vezes é sobre um equipamento, às vezes é sobre dirigir a pessoa que você está entrevistando, ou simplesmente é o conceito inteiro do seu projeto que você está levando para um lado que não é legal e simplesmente não funciona. E você só aprenderia isso depois que você errasse, quebrasse a cabeça, às vezes até entrasse em alguma discussão desnecessária com o seu cliente, você só descobriria isso lá para frente. Então, o feedback e esse acompanhamento que o pessoal anda chamando de mentoria ali, mesmo que não oficial, é muito legal, porque você corta caminhos e você, às vezes, pega insights sobre o que você está fazendo que você simplesmente não conseguiria de outra forma. Às vezes não em um livro, porque às vezes o seu caso é muito específico. Então, é interessante ter essa pessoa de referência. Não, exatamente. Assim, o feedback, eu vejo que você também não pode ter barreiras para ele, não levar para o pessoal quando não for pessoal. A pessoa ela vai te mostrar ali sobre o seu trabalho. Ela não vai querer ela não está falando aquilo porque ela quer, porque você não presta ou porque ela quer te atingir. Não, aceita
aceita e tenta. Pô, calma aí, ela falou isso, deixa eu tentar de uma próxima vez. Aí volta, na prática. Pô, se ela falou aquilo, deixa eu tentar, vamos ver se dá certo. Às vezes não vai dar certo. E uma coisa interessante é você pegar esse feedback que você recebe e você contrastar ele com as suas referências. Então você tem as coisas Exato, que você legal. gosta e você recebe o feedback. E você pode se perguntar: será que esse feedback está me deixando mais próximo daquela referência que eu gosto? Isso pode ser um bom indicador para ver se quem está tentando te ajudar, pelo menos, está fazendo a coisa certa, né? E você está indo para o caminho que você realmente quer ir. Eu vou contar um exemplo que eu tive uma vez aqui, porque eu comecei no meio do audiovisual e depois a gente vai entrar esse assunto em um outro vídeo, mas eu entrei meio de gaiato, tá? E aí, eu lembro que eu tinha uma Canon T7i, eu já comecei, né? Com uma Canon T7i e eu tinha uma 10-18. Era a única lente que eu tinha. Por quê? Porque na época que eu comprei minha câmera, eu tinha ideia de fazer vlog. Morava nos Estados Unidos, queria fazer vlog, a 10-18 era melhor para fazer vlog. Só que eu fui chamado para um job de fotografia, era retrato. Eu só tinha uma 10-18. Cheguei lá, todo, né, achando que eu ia bombar. O cara olhou para minha câmera, olhou para minha lente e falou: "Você só tem essa lente?" Eu falei: "Só." Ele falou assim: "Ah, tá bom." Ele não me deu feedback. Eu entendi que tinha alguma coisa errada. Eu não entendia sobre distância focal, não entendia nada de lentes, não entendia nada, essa é a verdade. Só que ele não me deu feedback. Eu fui aprender aquilo ali, aquilo que ele quis me dizer, porque normalmente num trabalho desse a gente teria ali uma 24-70, uma 50mm, etc, né? Alguma coisa desse tipo, uma 85. Mas eu não entendi, porque a pessoa ela não me deu feedback. E eu falei: putz, cara, o que eu tô fazendo de errado aqui? Só que eu reparei que as minhas fotos estavam uma belíssima porcaria. Estavam ruins? Não. Mas ela não era foto de retrato. Uma 10-18 é uma super grande angular. Não é uma lente para retrato. Então, se ele tivesse me dado um feedback ali, eu teria ganho uns 6 meses de ali para frente. Coisas que eu não sabia, cara. Entendeu? Então, assim, recebam feedback. É muito importante mesmo. Legal, gostei. É importante se considerar o que as pessoas falam e às vezes dói pra gente. A gente tá no meio de um trabalho e alguém dá um feedback pra gente. Porque às vezes você não tem mais o que fazer. Você tá ali no meio da situação, você não tem outra lente. Eu só tinha aquela lente. Não tem o que fazer. Não Você tinha vai o que fazer. comprar uma. A Amazon não tá tão rápida ainda no Brasil assim. Eu morava nos Estados Unidos, talvez chegava. Então, Eu só não tinha dinheiro também, não adianta nada. olha aí, ó. Não mudou muito, né? Não mudou muito, Agora- não. Então, mas às vezes você tá no meio do trabalho, você recebe esse feedback, às vezes ali vai doer, né? Vai da pessoa também que tá te dando o feedback ter essa sensibilidade, mas a moral da história é a seguinte: o feedback, por mais que ali incomode um pouco ou te deixe achando que você não tem o que é necessário, o feedback te prepara para os próximos. E estar preparado para os próximos, ter as referências, estudar, fazer a prática, é exatamente o que a gente está falando. É isso que vai te levar para frente e que tem levado a gente para frente até hoje. Exato. Claro que, assim, ter equipamentos bons é muito importante? Claro. Mas eu não acredito que isso seja o mais importante. Eu acho que aquilo que a gente falou aqui é mais importante do que você ter uma câmera top. Não adianta você ter uma câmera top. Mesma coisa, se der uma Ferrari na minha mão hoje, eu não sei nem ligar a Ferrari. Ferrari de corrida, né? De Fórmula 1, eu não sei ligar. O que adianta? Não adianta nada, cara. Não adianta você ter o melhor carro do mundo e você entrar ali em Interlagos e não saber ligar o carro. Entendeu? Então, comece pelo começo. Essa é a realidade. Comece pelo começo. E não pare. Não é porque aí depois você vai estar no meio do processo. Agora eu não preciso mais estudar. Agora eu não preciso mais de feedback. Eu não preciso mais meus vídeos. Todo mundo já fala bem dos vídeos. Mas será que tem um cara bom de verdade falando: cara, ó, se você tivesse usado essa luz ou esse movimento de câmera, ou tivesse, em vez de gravado às 3 da tarde, tivesse gravado às 5, você pegaria um sol ali, a Golden Hour, de uma forma melhor. Pô, legal, entendeu? Então, Tanto que hoje, uma das coisas que eu mais busco não é equipamento. Graças a Deus, hoje eu tenho um equipamento que eu curto. Não é equipamento, não é curso, não é nada. É feedback. O que eu mais gosto é quando eu acho um grupo no Discord que tem gente, assim, super experiente, que tá ali disponível para eu mandar um frame, para eu mandar um setup que eu tô montando para gravar alguma coisa, e o cara fala assim: ó, isso aí, ó, tem uma outra técnica. Para mim, isso é muito mais legal. Por quê? Porque eu tô aprendendo com gente que já fez 1000 vezes e já fez 1000 vezes melhor também. mas legal, eu acho que assim, deu pra gente divulgar bastante coisas. Deu pra gente falar sobre bastante coisas aqui
Quanto tempo que a gente tá de vídeo? Acho que uns 10, 15 minutos. Mas levem isso com carinho, isso que a gente falou aqui. Tá? A gente vive aí hoje numa questão de sempre, né, compra equipamento, compra. É legal comprar, cara. É legal ter uma câmera boa. Eu não tô falando que isso é ruim, mas isso que a gente falou nesse vídeo é mais importante do que comprar equipamento, tá? Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Deixar algum agradecimento aí, deixar finalizar o vídeo ou encerramos por aqui? Quero agradecer você por ter conversado. Eu agradeço você também. Eu gostei muito de fazer. Bom, até aqui um aperto de mãos. Isso. Pessoal, obrigado. Quem não está inscrito no canal, já se inscreve. Deixa seu like. Se esse conteúdo foi legal para vocês, se vocês gostaram, ajude a gente, compartilha aí nos grupos. Mais algum recado? É isso. Até a próxima. Valeu.